Um subtenente do Exército aos 49 anos de idade se elege o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro com 345.235 votos, mas a esquerda só consegue dizer que ele é um negro usado pela direita. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e tocar o sininho para receber as notificações. Hélio Fernando Barbosa Lopes, ou simplesmente Hélio Negão, ou ainda Hélio Bolsonaro. Um dos grandes amigos de Bolsonaro da época do Exército, foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro com apoio do agora presidente eleito da República. Só que a esquerda não suporta o fato de que Hélio Bolsonaro se elegeu. Não suporta o fato dele ser negro e não estar na esquerda, mas ignoram completamente toda a história de superação que Hélio teve até a sua eleição. Além dele ter tido uma história muito bem sucedida dentro do Exército, ele sempre foi um antipetista, um anticomunista, tem uma história de luta contra a esquerda. Além disso, é um dos poucos negros que conseguiu se eleger para a Câmara Federal. Na verdade, foi um grande avanço se comparado com a legislatura anterior. Além disso, fez uma campanha extremamente barata. Dos R$45.000 que ele recebeu de doação do próprio Jair Bolsonaro, ele utilizou somente R$36.000 para fazer uma campanha absolutamente nova, inovadora, com novos métodos. Utilizou principalmente, obviamente, as redes sociais, portanto também uma campanha altamente sustentável. E mais do que isso, teve o apoio espontâneo de grande parte da população que fez campanha para ele de graça, por meio das redes sociais, por meio das ruas, junto com a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Só que mais uma vez, obviamente, a esquerda não olhou nada disso. O Marcelo D2, por exemplo, não enxerga nenhuma dessas qualidades. Ele tweetou o seguinte: "Tô querendo tocar nesse assunto super delicado há alguns dias. E o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura pro escravo da casa grande. Bater palma pro patrão. No caso aqui, lamber o coturno do capetão. Abre aspas. Eu não sou racista, tenho até um amigo preto. Fecha aspas." Em outras palavras, para o Marcelo D2, não importa absolutamente em nada o histórico de Hélio Bolsonaro. Não importa a sua luta contra a esquerda, não importa a sua campanha inovadora, não importa o fato de ter tido campanha espontânea, não importa o fato dele se tornar um símbolo contra o racismo. Foi eleito, por exemplo, ter tido coragem de se posicionar à direita, quando esse posicionamento não era muito bem quisto pela grande mídia, pelos artistas, como o próprio Marcelo D2, quando isso não era bem quisto, inclusive pelo movimento negro, que diz defender os negros, mas na verdade só tenta nos prender dentro de um ideal de esquerda. Para ele, Hélio só conseguiu chegar lá porque lambeu a bota de brancos. Isso é uma das maiores ofensas que você pode dizer a um negro, especialmente quando você diz que ele é um escravo da casa grande. Inclusive é válido a gente retornar a esse período histórico, porque nas regiões rurais, os escravos que ficavam dentro da casa com os seus donos, geralmente eles tinham atividades domésticas, dormiam dentro da casa, com um quarto até com um mínimo de conforto, tinham uma melhor condição de vida se comparado, por exemplo, com os escravos que ficavam na lavoura o dia inteiro e que dormiam ali na senzala e eram jogados aos quatro cantos, comiam o resto de comida, por exemplo. Esses escravos que ficavam dentro da casa eram tratados de uma forma melhor, com mais carinho. Existem relatos até mesmo de que alguns destes recebiam até tarefas de confiança para os seus donos. Nos centros urbanos, por exemplo, alguns deles recebiam tarefas para cuidarem do comércio dos seus donos, transportarem cargas, ou seja, trabalhos que, comparado mais uma vez com os trabalhos pesados a qual a maioria dos escravos eram submetidos, eram muito mais reconfortantes, muito mais tranquilos. Existia também os chamados escravos de ganho, aqueles que trabalhavam para os seus donos e até recebiam ali uma pequena porcentagem do lucro que eles garantiam para essas pessoas. Mas como esse negro era visto pela maioria dos escravos, isso é, aqueles que estavam sofrendo com as chicotadas, aqueles que eram humilhados, aqueles que tentavam fugir dessa escravidão, eram vistos obviamente como traidores, eram vistos como pessoas a serem rechaçadas. No mínimo, talvez a visão mais suave que esses escravos poderiam ter era de que os escravos da casa eram pessoas ingênuas, ou seja, no fim das contas eram vistos como pessoas ou que se submeteram a isso justamente para evitar a escravidão real ou que eram simplesmente enganadas. E isso não deixa de ser uma realidade.
O que Marcelo D2 está querendo dizer, portanto, é que é impossível que um negro tenha independência nas suas ideias. Isso quer dizer, se você é negro e não é de esquerda, se você é negro e não tem as mesmas ideias que ele, se você é negro e nesse segundo turno não votou em Fernando Haddad, obviamente que você é um traidor, obviamente que você é uma farsa, obviamente que você deve ser rechaçado, obviamente que você não sabe o que está fazendo. É como se ele dissesse o seguinte: olha, não prestem atenção nesse cara, ele não sabe o que está fazendo, é mais um preto fazendo cagada. E a palavra para esse tipo de atitude, a palavra para esse tipo de declaração que a gente viu do Marcelo D2 não é outra senão racismo. É racismo da mesma forma. O mesmo racismo que eles dizem condenar, não porque o negro é oprimido, porque o negro é rejeitado na nossa sociedade, porque o negro precisa ser incluso, etc., cai absolutamente por terra todas as vezes que eles lidam com negros de direita. Porque vocês já pararam para pensar? Absolutamente nenhum deles tenta promover um debate realmente construtivo, com construção de argumentos. Por que essas pessoas têm esses posicionamentos? Por que estão à direita e não à esquerda? Simplesmente não querem saber. Se está na direita e se não está na esquerda, é porque é um traidor, é porque é preto, pobre e não sabe o que está fazendo. E mais uma vez enxergamos aí também o discurso da divisão, porque ele não vê, por exemplo, a possibilidade de Bolsonaro realmente ser um amigo do Hélio de longa data, desde a época do Exército. Ele disse que o Hélio está sendo utilizado somente como uma espécie de blindagem para que Jair Bolsonaro não seja acusado do racismo. Além do fato de reforçar o discurso da divisão entre brancos e negros, que foi o que o PT fez ao longo de 13 anos para conseguir governar o país, ele mais uma vez comete ao racismo a colocar o Hélio absolutamente como um objeto. Quer dizer, não é uma pessoa que livremente, espontaneamente, através da sua consciência e com opinião formada, tomou um posicionamento. Não, absolutamente. É um objeto que foi utilizado para uma campanha eleitoral. É um completo absurdo, chega a ser realmente nojento. É esse mesmo tipo de mentalidade, por exemplo, que levou Ciro Gomes a me chamar de capitão do mato numa entrevista da Jovem Pan. Inclusive, ele está sendo processado na vara civil e criminal por isso, está sendo investigado, inclusive, por injúria racial. Porque ele acha o seguinte: se eu sou negro e não estou com ele, não estou com o PT, não estou com o PSOL, é porque eu sou um perseguidor de negros, é porque eu quero o mal dos negros, é porque eu quero o mal dos pobres, é porque eu sou incapaz de ser uma pessoa racional e tomar os meus posicionamentos. O Ciro ainda vem de uma grande oligarquia do Ceará, é de famílias tradicionais e realmente enxerga-se como um dono de engenho cuidando do negrinho. Mas o Marcelo D2 é pior ainda, porque ele vem com o discurso da periferia, de defensor dos pobres, diz que a sua arte é para representar essa periferia oprimida, mas na primeira oportunidade ele nega a liberdade política e a liberdade de expressão para essas pessoas. E é por isso que Jair Bolsonaro venceu as eleições. Porque não vamos nos esquecer, segundo o próprio IBGE, a maioria da população é negra. E a maioria da população escolheu Jair Bolsonaro presidente. Em grande parte porque já não aguentavam mais essa divisão protagonizada pela esquerda. E mais do que isso, não aguentam mais essa senzala ideológica. Essa ideia de que o negro, de que as minorias de uma forma geral, têm que se prender às ideias da esquerda e que teriam que estar submetidos às suas asas absolutamente o tempo todo. Esses negros e essas negras votaram e elegeram Jair Bolsonaro porque ele propõe que eles tenham a opinião que eles quiserem, inclusive sobre ele, que eles tenham o seu posicionamento político que acharem adequado, que eles sejam tratados pelo governo de forma igual e não de forma subhumana nem de forma privilegiada. Foram tratados ao longo da campanha e serão tratados ao longo do governo como cidadãos comuns. É tudo isso que nós queremos, nos libertar dessa senzala moderna, a senzala ideológica fundada pela esquerda.